Muito bem, questão 113 da prova verde. Agora a numeração das questões nos outros cadernos já está aqui no vídeo mesmo, para facilitar você encontrar caso o seu caderno não seja o verde, tá? Então essa é a questão 113, é uma questão de mecânica, é uma questão sobre centro de massa, que fala a respeito de algo que acontece principalmente nas oficinas mecânicas, né? O pessoal para balancear ali o pneu do carro, né? Eles fazem algo bem interessante. Olha só o que essa questão diz aqui, que é bem interessante, vai nos ajudar a resolver. Ele fala que nos automóveis é importante garantir que o centro de massa de cada conjunto roda-pneu coincida com o seu centro geométrico. Aí ele traz aqui a figura desse conjunto roda-pneu. Observa, e o centro de massa é esse pontinho vermelho que está bem aqui. Daí, ele fala o seguinte, que durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicado pela máquina, um mecânico apresenta esse conjunto, esse esquema, e 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. E ele pergunta aqui na questão, justamente qual é o ponto que se deve fixar essa peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa, porque ele falou lá no início que o centro de massa é importante que ele esteja no centro geométrico do conjunto, que é esse centro aqui. Então você tem que fazer o quê? Você tem que pegar esse ponto aqui, que é o centro de massa, e deslocar, fazer com que ele se desloque aqui para o centro do conjunto roda-pneu. Vamos lá. O centro de massa, ele vai estar mais próximo de onde a massa estiver mais concentrada. Então, se o centro de massa está nessa posição do ponto vermelho, significa que nesse ponto 5 aqui deve estar concentrada uma quantidade de massa bem maior, né? Assim, desproporcional. E aí isso fez com que o centro de massa se deslocasse mais próximo a ele. O que é que você tem que fazer? Você tem que compensar essa quantidade de massa a mais aqui no ponto 5. Como? Colocando essa peça de chumbo, né, que é uma quantidade de massa a mais, justamente no ponto 3. Se você colocar esse pedaço de chumbo, essa massa a mais no ponto 3, então isso vai balancear, isso vai fazer com que o centro de massa, que está bem aqui, se desloque para o centro geométrico. Beleza? É como se fosse assim uma gangorra, como se fosse uma gangorra. Imagine uma gangorra. Um lado é o ponto 5, o outro lado é o ponto 3. Tem mais massa lá no ponto 5, então tá pesando mais lá. Então lá no ponto 3 você tem que colocar mais massa para compensar esse peso a mais, para que ela fique balanceada. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles vão colocando massa em algum ponto para balancear o centro, para balancear o conjunto roda-pneu e fazer o centro de massa ficar exatamente no centro do conjunto. E foi isso que foi feito, tá bom? Então, o item correto dessa questão aqui, pessoal, gabarito aqui dessa questão, é a alternativa C. Você tem que realmente colocar mais massa aqui nesse ponto 3, beleza? Para compensar essa massa a mais que está lá no ponto 5. Uma questão fácil, não precisou de cálculo, não precisou de muita coisa, não é nem uma questão conteudista, tá? É uma questão que daria para se resolver até na lógica, né? O aluno pensar um pouquinho assim, olha, se tem mais massa lá no ponto 5, por isso que o centro de massa está lá, eu tenho que botar mais massa do lado oposto, que é o ponto 3. E aí isso vai balancear. Então, basicamente, esse é o raciocínio aí para se resolver essa questão do Enem. Questão fácil. Aliás, as questões que eu tenho resolvido até agora são questões bem fáceis. Beleza? Espero que você tenha conseguido. Deixa o teu like, compartilha com a galera que tá doida aí para ver a resolução. E vamos para mais resolução aí desse segundo dia do Enem.